Muito bem, pessoal, vamos para a segunda parte do Book Haul do mês de maio e também um pouquinho ali do mês de junho. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você já sabe, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, deixe o seu like, porque isso ajuda na divulgação, e também, se você puder, seja membro do Concílio Livros e Teologia, porque nós temos mimos interessantes para você que faz parte do Concílio, como por exemplo, ver os vídeos antes de todo mundo. Tem vídeos exclusivos só para os membros do Concílio e você também vai fazer parte de um grupo lá no Telegram, onde vai poder dar os seus pitacos sobre os próximos vídeos aqui do canal, ok? Se você puder, seja membro do Concílio Livros e Teologia. Vamos embora mostrar o restante dos livros que chegou no mês de maio e início de junho. Muito bem, o primeiro livro desse vídeo é um livro que eu já tive aqui na minha estante. Eu acabei sorteando ele porque não conhecia muito o autor, nem um pouco sobre o assunto. E aí eu tive que trazer de volta porque depois que eu li aquele livro Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves, da editora Monergismo, eu comecei a gostar bastante de ler um pouquinho sobre Trindade. E eu sei que muitas pessoas vão falar, então vai direto lá em Agostinho para ver o que ele fala sobre Trindade. Não, eu estou pegando primeiro aqueles outros que têm uma explicação um pouco mais menos complexas, vamos dizer assim, para depois pegar a obra de Agostinho. Então nós temos aqui Conhecendo o Deus Trino, do Tim Chester, Porque Pai, Filho e Espírito Santo são boas novas, da editora Fiel. Esse livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte nós vamos ter os fundamentos bíblicos para a Trindade. Na segunda parte nós vamos ter o desenvolvimento histórico, contando um pouquinho de como foi esse desenvolvimento da Trindade ao longo do tempo. E na terceira parte, uma das partes principais do livro, implicações práticas. Por que é interessante você saber que você adora um Deus trino e não um Deus uno? Qual é essa diferença? Por que isso faz diferença no nosso dia a dia? Aquele livro Deleitando-se na Trindade me ensinou muito sobre isso. Faz muita diferença você saber que existe um Deus trino e que você adora a esse Deus trino. E pelo jeito esse livro vai na mesma pegada, então eu trouxe ele de volta para a minha estante. Esse é o primeiro livro, Conhecendo o Deus Trino, da editora Fiel. O autor é o Tim Chester. Lembre-se, se você ficar interessado em qualquer um dos livros que eu mostrar aqui, o link vai estar lá embaixo na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. O próximo livro é um livro clássico porque o autor é clássico. E é uma nova coleção que a Thomas Nelson Brasil deve estar trazendo desse autor. Nós já temos uma coleção bem legal desse autor que a Thomas Nelson Brasil trouxe, com edições muito boas. E agora parece que nós vamos ter uma nova edição, uma nova coleção de livros pequenos. Parece que tem um vizinho morrendo ali, mas eu não posso parar de gravar. Vamos embora. C.S. Lewis, Como Orar. Agora você vai aprender a orar com C.S. Lewis, a editora Thomas Nelson Brasil. O livro é menorzinho, é bem menor do que os livros normais, mas bem interessante, bem confortável de ler, eu gostei. Nós temos aqui alguns capítulos como: podemos provar que a oração funciona? Será que é possível provar que a oração funciona? Nossa oração depende de quão sincera e profundamente oramos. Eu achei esse título desse capítulo sensacional. Será que para uma oração funcionar, ela tem que ser profundamente sincera, né? Isso é levado em conta? Como a oração corrobora com a ideia da providência divina? Pedimos por milagres ao orar? Quais são as dicas para que eu evite Deus e a oração? Olha só que interessante, o que você não deve fazer, né? E temos ainda aqui, parte 2, acredite que você não é um bom cristão. Tem vários títulos interessantes que vão falar a respeito da oração, como fazemos da oração uma prática regular, como podemos ser como Davi e orar com prazer. Então, é C.S. Lewis escrevendo sobre oração, ok? É um livrinho menorzinho, bem confortável de ler. Talvez seja um livro bem interessante para você começar a ler, para você se aprofundar um pouquinho mais no seu momento devocional, tá bom? Do mesmo autor e da mesma coleção, livros um pouco menores, já temos esse daqui também, C.S. Lewis, Como Ser Cristão. Vai na mesma pegada aqui do Como Orar, vai te ensinar o que é ser cristão, né? Então nós temos capítulos como Perdão como prática necessária, o perigo de apontar a falha nos outros, encantos e desafios da vida familiar,
o significado da declaração "O viver é Cristo" e vários outros títulos bem interessantes. Termina com o último capítulo sendo questões práticas sobre ser um cristão hoje. Mais uma vez, é C.S. Lewis te ensinando a ser cristão. É uma coleçãozinha bem interessante que a Thomas Nelson Brasil está trazendo. Olha só, já tem esses 2 volumes, deve trazer mais desses livrinhos bem interessantes. Fica aqui a forte indicação, afinal é C.S. Lewis. Muito bem, vamos entrar aqui a falar sobre 3 livros que falam sobre leitura, sobre métodos de leitura, como aprender melhor e esse tipo de coisa, que é outra coisa que eu estou pesquisando e lendo um pouquinho. Bem, por indicação da Tarsi, lá do Fui Lendo, do IG Fui Lendo do Instagram, nós fizemos 2 lives com a Tarsi e ela ensinando a fazer fichamentos de livros, e posso te dizer que essas 2 lives mudou a forma como eu faço fichamento de livros. Eu tenho anotado e tenho feito anotações muito melhores do que fazia antes. E aí ela indicou esse livro aqui, ó. Eu tive que comprar num sebo porque não tinha a edição nova, né? Que é Metodologia Como se faz uma tese, do Humberto Eco. Nesse livro aqui, o Humberto Eco, em uma parte dele, vai explicar sobre os 6 fichamentos, 6 formas de você fazer o fichamento. Inclusive, na nossa última live, a Tarsi explicou qual é a diferença dessas 6 formas de se fazer fichamento de um livro, para que você consiga guardar um pouquinho mais de conteúdo do livro lido. Então, está aqui, a editora é Perspectiva. Eu só consegui comprar esse livro em sebo, viu? Aqui em Goiânia tem. Você pode acessar lá a estante virtual. Eu vou deixar links lá embaixo, se eu encontrar no estante virtual, para que vocês também possam comprar. É um livro necessário para você que quer saber tudo sobre fichamento de livros e quer se desenvolver um pouquinho melhor nas suas anotações nas leituras que você faz, tá bom? Então, mais um livraço aqui. O próximo livro vai falar sobre leitura também, sobre como melhorar sua leitura ou pelo menos te ensinar como funciona a aprendizagem pelo método da leitura. Eu estou falando Os Neurônios da Leitura, do Stanislas... o outro nome eu não vou dar conta de ler, não vou pronunciar. E aqui embaixo tem Como a Ciência Explica a Nossa Capacidade de Ler, da editora Penso. Melhor livro científico do ano segundo o Washington Post. Legal, né? Esse é um livro que eu comprei por indicação. Teve um colega meu que falou que esse livro mudou a forma como ele lê. Olha só, esse livro aqui está mudando a forma como eu faço o fichamento e anotações do livro. E esse aqui vai mudar a forma como eu leio os livros. Ainda que aquele livro, Como Ler Livros, eu estou lendo ele pela 3ª ou 4ª vez, se não me engano, sempre muda a forma que eu leio livros quando eu leio o livro Como Ler Livros. Mas dizem que esse daqui também tem esse poder de mudar a forma de você ler livros. Eu estou tentando achar o índice aqui, olha só. Capítulo 1, Como Lemos. Capítulo 2, O Cérebro ao Pé da Letra. Depois, Os Neurônios da Leitura, A Invenção da Leitura, Aprenda a Ler. Ele fala no capítulo 6 sobre o cérebro disléxico. 7 fala sobre leitura e simetria. E o 8º, Em Direção a uma Cultura dos Neurônios. Pois bem, dizem que é um livraço, diz que é um livro muito interessante, um livro com dados científicos que vai trazer cientificamente como funciona o seu cérebro quando você está lendo e como você pode melhorar isso, como você pode conseguir guardar um pouquinho mais de informações daquilo que você lê. Então, fica aqui também mais um livraço que chegou no mês de maio ou aqui no início de junho. Acho que esse foi no mês de maio mesmo. Muito bem, mais um livro que chegou aqui que vai falar sobre leitura, mas esse é um livro que não vai te ensinar a ler melhor, nada disso. Na verdade, vai te ensinar sobre a história da leitura, como é que se desenvolveu a leitura ao longo do tempo. E eu estou falando justamente do História da Leitura, do Steven Roger Fisher, da editora Unesp. Ok? Esse é um livro que vai contar a história da leitura mesmo, como foi que foi se desenvolvendo a leitura ao longo do tempo. E aí nós temos alguns capítulos interessantes aqui também: A Testemunha Imortal, A Fala do Papiro, A Visão do Pergaminho, A Página Impressa e o último capítulo termina com Lendo o Futuro. Pois bem, temos um livro aqui que vai trazer toda a história da leitura, como ela se desenvolveu ao longo dos anos, ok? É um assunto que eu sempre me interesso, afinal eu amo ler livros, e então quanto mais eu souber disso, eu acho que melhor eu vou ler, ok? Bem, sabe, se ficou interessado nesses livros, link lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Mas vamos agora para o crème de la crème. Para mim, a melhor obra que chegou
aqui no mês de maio. Muito bem, e eu estou falando desse box aqui da Thomas Nelson Brasil, que tem como autores o Benjamin Forrest, o Kevin King, o Bill Kurtz e um outro aqui que eu não vou falar o nome. E eu estou falando desses livraços aqui, ó. Volume 1 e volume 2 da História da Pregação. Muito bem, esse é um livro que realmente eu não tenho palavras para descrever o quanto ficou bem feito e o quanto esse livro me impactou, assim, como ficou bom. E como o livro tem um assunto interessante, como eles fizeram dele um assunto interessante. Nesse primeiro volume aqui, olha só, nós vamos ter dos apóstolos aos revivalistas, ok? E aí, cada um dos capítulos vai falar de alguém, de algum grande pregador ao longo da história, né? Eu vou pegar aqui alguns nomes. Tá aqui, ó. Nós vamos ter... Começa com Paulo, aí vai Pedro, Orígenes, quem mais? Agostinho, Bernardo de Claraval, isso tudo, cada um desses é um capítulo diferente. Vai ter Martinho Lutero, João Calvino, John Owen, Richard Baxter, e vai terminar com George Whitefield, ok? Esse é o volume 1. Cada um desses capítulos vai mostrar um pouquinho a respeito de como esses grandes homens de Deus desenvolviam a sua pregação, vai falar sobre os métodos que eles utilizavam para escrever as suas pregações ou para elaborar as suas pregações. Então, de cada um vai ter poucas páginas, mas são páginas que vão traduzir, vão resumir realmente como cada um desses homens se dedicava ao ministério da pregação. No segundo volume, nós vamos ter do iluminismo aos dias atuais. A mesma forma, do mesmo jeito. Nós vamos ter, começando por Charles Simeon, vamos ter Robert Murray, que mais? Charles Haddon Spurgeon, deixa eu ver se eu conheço mais gente, ó, D.L. Moody, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, eu nem sei se é assim que fala o nome dele, mas eu sempre falo assim, John Stott, Martin Luther King, Billy Graham, e termina com J.I. Packer, ok? Então, esse é um livraço que você que gosta de pregação, que quer desenvolver melhor a sua pregação, que quer aprender a pregar com os grandes homens desde lá do início, desde Paulo até J.I. Packer, esse é um livro que não pode faltar na sua estante. Eu vou fazer um vídeo especial dessa obra aqui, vou mostrar tudo para você, vou ler alguns capítulos para que eu possa demonstrar como funciona cada um desses capítulos, mostrar para você como esse livro é essencial para você que realmente quer aprender a pregar ou que quer saber como os grandes homens pregavam, o que eles faziam, qual era o método que eles utilizavam. Essa obra aqui, com certeza, não pode faltar na sua estante, até porque é Thomas Nelson Brasil. E uma obra dessa aqui, de qualquer outra editora, seria bem mais cara, né? Seria muito mais cara do que é na Thomas Nelson Brasil. É capa dura, é um box sensacional. Quero agradecer a Thomas Nelson Brasil por ter enviado esses livros. Muito bom, vai me ajudar bastante, ok? Muito bem, pessoal. Esses foram os livros que eu recebi no mês de maio, início de junho. Se você gostou, deixe o seu like, não esqueça. Se você quiser comprar qualquer um desses livros, sabe, o link está lá embaixo na descrição, no primeiro comentário. Se você puder, seja membro do Concílio do Livros e Teologia. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.